Os outros filhos odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atavamos peixes no campo, e eis que o meu peixe se levantou e ficou em pé, e os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Verso 19. Ele dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. E somente o versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despediram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E para finalizar, somente o versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Amém. Nós vemos aqui, essa passagem é uma passagem bastante conhecida por toda a igreja, que é onde fala de José. E José, ele era filho de Jacó. E Jacó, ele tinha 12 filhos. Porém, Jacó, ele tinha um certo carinho, um certo zelo especial por José, porque José já era o filho da sua velhice. Então, ele tratava José de uma forma diferente dos seus irmãos. E com tudo isso, os seus irmãos começaram a ter ciúme no seu coração de José, pela forma que José era tratado pelo seu pai. Então isso começou a incomodar os seus irmãos. E aí, certo dia, Jacó chamou José e falou para ele: venha cá, eu tenho algo para te dar. E Jacó deu para José uma túnica talar bonita e toda colorida. Só que ele não deu essa túnica a seus irmãos. Então isso fez que os seus irmãos começassem a odiar mais ainda José. E aí começou a crescer no seu coração o ciúme, a raiva, o ódio. E José, ele tinha um coração bom, e ele ficava por perto dos seus irmãos. Mas seus irmãos começaram a odiar tanto ele que não queria ele por perto, já não queria conversar, e começaram a rejeitar José. E aí, certo dia, José, ele teve um sonho, e ele resolveu contar seu sonho para seus irmãos. E aí, então ele chamou seus irmãos e falou assim: eu tive um sonho, eu vou contar para vocês o meu sonho. E aí ele contou que eles estavam no campo, e eles estavam amarrando feixes de trigo. E aí, de repente, o dele ficou de pé, e os dos outros rodeavam e inclinavam perante ele. Mas seus irmãos não gostaram do sonho de José, e falou para ele: que sonho é esse? Você está achando que você vai governar sobre nós? Você está achando que você vai mandar na gente? E isso tornou-se com mais ira no coração dos seus irmãos. Seus irmãos começaram a odiar mais ainda José. E aí não parou por aí, porque José, ele ainda teve outro sonho. E mais uma vez, mesmo seus irmãos rejeitando o seu sonho, ele chamou seus irmãos novamente e contou para seus irmãos um outro sonho. E aí agora ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. E aí agora até seu pai ouviu o sonho de José. E mais uma vez, os seus irmãos não gostaram do sonho de José. E agora até seu pai repreendeu José, falando para ele: que sonho é este, meu filho? Por acaso você está achando que eu, sua mãe e os seus irmãos vamos se inclinar perante você? E o seu pai o repreendeu. E aí então José não falou nada.
mas ele estava ali com sonhos no seu coração. E certo dia, os seus irmãos foram cuidar do rebanho do seu pai, bem distante dali. E José não foi. Foi somente seus irmãos. E aí então Jacó chama José, fala: José, meu filho, vai ver se está tudo bem com seus irmãos. E José, ele era um jovem obediente. Ele falou para o seu pai: sim, senhor, eu vou. E ele foi. E avistando já de bem longe, os seus irmãos viram José. E aí eles estavam com tanto ódio no seu coração, eles estavam com tanta raiva no seu coração, que pensaram em matar seu próprio irmão. E aí eles começaram a falar, né? Lá vem o tal sonhador, por conta dos sonhos de José. E aí então, um dos seus irmãos falou: não, a gente não pode matar. Ele é sangue no nosso sangue, ele é nosso irmão. Matar, a gente não pode matar ele. E aí eles tiveram um outro plano. Então vamos pegar ele e vamos tacar dentro de um buraco, dentro de uma cisterna. Porque ali não tem água, ali não tem o que ele comer, então ele vai morrer. E nós não vamos sujar nossas mãos com o nosso irmão. E eles não pensaram duas vezes, foi isso que eles fizeram com José. José chegando, eles pegaram José e tacaram José dentro da cisterna. E ali José ficou. E passando-se algumas horas, eles começam a escutar alguns barulhos. E eles foram ver que barulho que era, né, que estavam vindo. E aí eram os mercadores, os medianitas. E aí eles tiveram um outro plano. Eles falaram assim: vamos vender José, porque aí certas pessoas, a gente vendendo José, a gente está livre dele. Nosso pai não vai ter mais um filho predileto, aquele filho pela qual ele muitas das vezes deixa nós para ficar com ele. E mais uma vez, irmãos, eles não pensaram duas vezes. Eles venderam José. E aí eles foram lá, arrancaram José da cisterna, daquele buraco, sem dó, sem piedade, eles venderam José. E aí um dos seus irmãos, quando chegou, falou: cadê José? E eles falaram: nós vendemos José, porque aí a gente vendeu ele, agora a gente está livre e não vamos sujar nossas mãos. E aí ele falou assim: agora o que vamos falar para o nosso pai? E antes deles levar José, irmãos, eles arrancaram a túnica de José. A túnica pela qual ele ganhou, não foi porque ele pediu, não foi porque ele queria se exibir com a túnica, ou ele queria parecer que ele era melhor que os outros irmãos. Foi seu pai que deu. E aí então, eles arrancaram a túnica de José. Falou assim: não, agora a gente mata algum animal e a gente suja a túnica de José de sangue e a gente leva para nosso pai. E foi o que eles fizeram. Pegaram o animal, mataram o animal e sujaram a túnica de José com sangue. E chegando seu pai, falou: pai, olha o que a gente achou. E Jacó parou, olhou e falou assim: é a túnica do meu filho José. E ali Jacó, ele chorou. Ele chorou muito, porque ele falou assim: deve que foi algum animal feroz que matou José. E ali seus 11 irmãos estavam todos rodeados do seu pai. E eles sabiam, porque foi eles que tramou. Eles sabiam o que estava acontecendo. Só que em momento algum eles não falaram nada para o seu pai. Eles consolaram seu pai, sabendo tudo o que estava acontecendo. E aí então, irmãos, Jacó, ele chorou muito. Eu, desde o dia que o pastor colocou a escala, eu falei assim: eu sou a terceira. Quando veio, eu já estava na semana para me pregar. E eu falei assim: Senhor, sobre o que eu vou falar? E eu orava, eu buscava a direção de Deus. E por isso eu não sabia mais nada da Bíblia. Sumia tudo quanto a passagem, sumia. E eu falei assim: eu vou falar sobre a filha de Jairo. E eu comecei a estudar sobre a filha de Jairo, irmãos. Mas não entrava nada no meu coração. Foi então que eu abri a Bíblia e eu vi lá José vendido pelos seus irmãos. Aí eu falei assim: então eu vou, uma passagem bastante já conhecida pela igreja, mas se é essa eu vou obedecer. Porque, irmãos, o que eu vejo com essa história é que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos deixando entrar no nosso coração. Porque, claro, que vai vir palavras que nos ferem, vai. Enquanto nós estivermos caminhando aqui na terra em direção ao céu, é todos os dias, irmãos. Vai vir palavras que vai nos ferir. Raramente
Tem aqueles que vêm para nos ajudar? Tem sim. Não são todos que vão chegar tentando nos atacar. Mas nós devemos tomar cuidado com aquilo que entrou no nosso coração, para que nós não venhamos alimentar de raiva, de ciúme e de inveja. Porque isso vem fazer que nós prejudica nós mesmos. Porque aí nós começamos a nos afastar da presença de Deus. Nós devemos orar e pedir para Deus agir em nosso favor. Não fazer conforme tem o ditado, né? Vamos pagar com a mesma moeda. Nós não é assim. Nós devemos orar e falar para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe a maneira de agir. É difícil? É difícil. Eu sei que é, irmãos. Porque eu já ouvi muitas palavras, muitas coisas que me feriu. Mas eu não deixei parar o meu chamado. Até hoje eu estou caminhando pela graça de Deus. E falando para o Senhor: Senhor, o chamado é seu. Eu estou aqui, é para ti. O que eu faço aqui é para Deus. E eu venho caminhando e eu venho pelejando pela graça de Deus. Então, irmãos, nós venhamos tomar cuidado com aquilo que nós entramos no nosso coração. E aqueles que estão tentando nos prejudicar, irmãos, é bobeira deles. Porque muitas das vezes ele acha que está nos ferindo, que está nos machucando, mas é eles que estão ficando para trás. Aleluia. E se a gente estiver marchando, se a gente estiver debaixo das mãos de Deus, nós sabemos que Deus caminha conosco. Aleluia. Pode nos tacar na cisterna, pode nos tacar no buraco, pode fazer o que quiser conosco, mas nós vamos estar debaixo da promessa de Deus. E isso ninguém tira de nós. A promessa de Deus, ninguém vai tirar de mim, ninguém vai tirar de você. Eles podem tentar fazer planos, fazer o que for, mas ninguém vai conseguir nos parar, porque o chamado, ele vem de Deus. E o que eu acho interessante aqui é que eles começaram a odiar José antes mesmo de José ganhar a túnica. A túnica e o sonho foi algo que piorou. Eles odiaram mais ainda. Mas antes de ele ganhar a túnica e antes do sonho, José já era odiado pelos seus irmãos. Então, pela existência de José já era odiado. Então, muitas vezes, pela nossa existência aqui na terra, muitos já nos perseguem, muitos já não gostam de nós. Mas sabe por quê? Porque nós é único. E a luz não mistura com as trevas. E aquele que caminha na luz, ele é diferente, irmãos. Você sabe aquele que está caminhando na luz, a gente sabe. Ele é diferente. Ele não senta em meio de rodas, não vai falar de outro. Se ele aceita a correção, porque hoje em dia a gente vai dar um conselho. Você chega na pessoa: ó, vamos fazer assim. E hoje muitas vezes é difícil. É difícil porque as pessoas acham que já sabem de tudo. Então pode fazer o que quer, mas não é dessa maneira. E outra coisa que eu vejo na história de José, eles arrancaram a túnica de José quando foi vender José, não foi? Só que eu acho lindo, irmãos, que na hora que eu estava estudando essa palavra, veio no meu coração. Eles arrancaram a túnica, mas eles não arrancaram o sonho de José. Aleluia. Eles arrancaram a túnica, mas não arrancou a promessa de José. Aleluia. Eles acharam que eles iam arrancar e acabou. Acabou. Agora nós vamos voltar, vamos viver a nossa vida e acabou. Agora nós não temos mais José por perto. Nosso problema está resolvido. Mas não é bem assim, irmãos. Porque eles arrancaram a túnica. E quem vestiu a túnica de José? Ninguém vestiu. Porque a túnica era de José. Aquilo que é para ser meu, irmãos, vai ser meu. Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar. Aquilo que é seu. Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar, ninguém vai vestir, porque é seu. Deus tem um chamado, irmãos, para cada um de nós essa noite. Depois nós vemos aqui que eles odiaram ainda mais por conta do quê? Por conta dos sonhos. Quantas das vezes nós abrimos a nossa boca para falar de sonhos? E quantas das vezes as pessoas até riem da gente, né? Porque às vezes é um sonho assim que para a pessoa é um sonho bom. Mas, irmãos, nós viemos aprender a confiar em Deus. E acima de tudo, nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos nos abrindo, irmãos. Com quem você está falando do seu sonho? Com quem você está falando dos seus projetos de vida? Com quem? Porque muitas das vezes você está confiando em pessoa errada. Porque muitas das vezes a gente acha que a pessoa está nos ajudando. E na verdade não. Na verdade você vira as costas e está ali tentando matar o seu sonho.
Irmãos, a gente tem vivido assim, que não é pessoas de longe que vem para nos ferir, não. É pessoa por perto. É pessoa por perto mesmo que vem nos afligir, que vem nos atingir. Então, o que nós devemos tomar cuidado com quem nós estamos nos abrindo. Eu tenho aprendido muito, irmãos, com isso. Muito. Porque eu já confiei em pessoas erradas e já abri para pessoas erradas. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho orado, irmão. E uma coisa que eu tenho pedido para Deus, que o pastor sempre tem falado, é o discernimento. Como a gente vai saber? É orando. É pedindo para Deus, Deus me dá discernimento. E eu comecei a orar. E eu falei esses dias para Deus, falei assim, Deus, mas parece que, sabe quando parece que assim, a gente começa a orar, eu falei para Deus, eu quero pessoas comigo, com a minha família, mas que vêm para somar comigo, que vêm para me ajudar. Agora, aquelas pessoas que vêm até minha casa, ou até mesmo falar comigo mesmo, que vai me deixar mais para baixo ainda, que não vai me favorecer nada para mim, eu não quero. Eu falei para Deus, eu não quero. Porque sozinha, irmãos, eu sei que eu não estou. Sozinho eu sei que eu não estou, porque Deus está comigo. Então, Deus estando comigo e eu sabendo que eu tenho convicção do meu chamado, sabendo que eu sei que Deus está comigo, não importa as pessoas afastar, não. E esses dias eu até pensei, falei, Deus, mas agora parece que eu fiquei tão sozinho. Porque, irmãos, aquilo que nós oramos com fé e confiamos em Deus, Deus faz. Deus faz. Só que aí na mesma hora o Espírito Santo falou, essas pessoas que afastaram de você, elas não vão te acrescentar em nada. Aleluia. Em nada. E aí eu peguei e falei para Deus, Deus, então eu vou caminhar com o Senhor. Mesmo que às vezes na jornada eu me sinto sozinha, eu vou caminhar com o Senhor. Pode deixar essas pessoas. E foi assim, irmãos, que eu tenho orado e eu tenho visto Deus trabalhar na minha vida em formas pequenas. Às vezes a gente na casa, a gente não entende o trabalhar de Deus. Quando eu fui comprar minha casa, irmãos, pastor, eu procurei, o primeiro lugar que eu procurei foi no Novo Oriado. Porque a parentela já era de lá, né? A gente quer ficar mais por perto. E eu procurei casa lá e eu não achava. E aí saiu um loteamento, falando assim, é esse terreno? É esse terreno. Então vamos fazer esse terreno. E fomos atrás do dono. E o dono falou assim, tem que parar, acho que uma vara da prefeitura. Aí nós falou, tudo bem, nós espera, mas o terreno a gente quer. Ok, e voltamos para casa e o terreno nós já escolheu, estamos tranquilos. Quando de repente o moço liga, ele chamava Ricardo, ele chama Ricardo. Falei assim, ó, a prefeitura não liberou aquele loteamento ainda não. Então a gente não pode liberar o terreno para vocês. Vocês podem procurar outra casa porque vai demorar a gente começar a construir esse loteamento. E eu falei assim, gente, mas não é possível. E continuamos a procurar casa pelo Novo Oriado. E aí eu peguei e falei pro filho, falei assim, então vamos procurar uma casa no bairro Rosário, porque na época eu trabalhava lá. E aí facilitava até para mim, por conta de ser tudo mais perto. E aí ele não queria. Ele falou assim, mas vamos procurar lá, porque a gente não está achando. E aí a gente começou a procurar a casa, procurar. E aí essa casa onde eu moro hoje, foi a casa onde eu entrei e falei, eu quero essa casa. E Deus tem abrido as portas de tudo, irmãos, porque a gente escolheu aquela casa. E a gente mexeu com os papéis, estava tudo caminhando certo. E aí eu peguei e falei assim, então é para ser essa, vai ser essa. E aí a gente comprou. Na época era só perto do meu serviço, porque o resto era longe de tudo. E aí eu peguei e falei assim, não, se está dando certo essa, vamos ficar com essa. E aí os papéis deu certo, tudo deu certo. E lá atrás eu não entendia. Lá atrás o William e a Tânia, né, como é que negócio chamado, aqui não pode falar também. Eles ainda namoravam na época. E aí passou-se um tempo, eles vêm casar, né? E o mesmo terreno onde nós ia construir a casa, não foi o William? Ele ia construir a casa do lado. Mas também não deu certo, pastor. Não deu certo, não foi o William? Não deu certo. Mesma coisa que falou para mim, falou para o abençoado. Que não ia liberar o terreno. Ela vai procurar outra casa. E quando de repente estava no portão de casa, nem na casa do lado. Então às vezes os outros falam assim, nossa, você planejou morar perto? Eu falei, não. Foi tudo de Deus, irmãos. Aleluia. Porque hoje eu louvo a Deus pela vida do William, pela vida da Tânia, que sempre estão do meu lado. Aqueles ali eu posso confiar. Eles estão sempre do meu lado.
E às vezes todo culto eu mando mensagem para mim, falo assim, você vai no culto? Vamos, então vamos. É minha companhia muitas das vezes. Então lá atrás eu não entendi, mas hoje eu entendo. Esse dia eu até estava conversando a respeito disso. E aí ela pegou, eles deram entrada na casa, acho que foi no terreno na época, né? E construíram a casa deles dali. Então não foi projeto nosso, não foi escolha nossa, foi projeto de Deus. Deus já havia encaminhado tudo, irmãos. E hoje eles são meus parceiros, porque muitas das vezes eu estou lá em casa, vocês estão na igreja, bom, então vamos embora. Então, tipo assim, um ajuda o outro, entendeu? E às vezes eu estou lá, um ensaio, alguma coisa, a Tônia sempre está me acompanhando, então eu faço companhia para ela e ela faz para mim. Então, assim, Deus ele tem propósito de tudo, muitas das vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente entende, né? E hoje eu só tenho que agradecer a Deus pela vida deles, que sempre estão do meu lado, me ajudando. Então, assim, voltando aqui agora para a palavra de José. Irmãos, o José sofreu muito. Vocês imaginam? Foi humilhado por seus próprios irmãos, sendo que era para querer bem, né? Irmão, era para reunir, querer bem. Mas não, ele foi humilhado. Então, José, ele sofreu muito, porque ele foi jogado na cisterna, ele foi vendido, ele foi escravo. Só que a todo tempo, Deus estava com José. Aleluia. Foi tudo debaixo do propósito de Deus. E aí, então, chegou a hora que Deus exaltou José, né? Às vezes nós queremos algo, irmãos, para amanhã, mas não é assim. Às vezes, dependendo da situação que nós encontramos, às vezes é tão desesperador que a gente fala para Deus, Deus, eu quero agora. Mas não é assim, o processo dói. Aleluia. Dói, nos machuca. Mas nós sabemos que chegou um dia que Deus exaltou José. Aleluia. E os seus irmãos foram, viram José. E o que havia feito no sonho foi o que aconteceu com José lá na frente? Não foi? Deus exaltou José. Então, irmãos, nós viemos não nos preocupar em querer estar em lugar de destaque, em querer, sabe, falar, querer aparecer, não. Porque às vezes a gente está quietinho no nosso campo, mas Deus está trabalhando, está vendo o momento certo de agir na sua vida. Aleluia, eu creio. Porque fácil não é. Fácil não é. Porque José, o que José fez de mal com seus irmãos? Jacó, seu pai, que fez, que agia da forma que ele queria com José. José não foi lá, não pediu, pai, faz isso, faz aquilo. Foi seu pai, foi Jacó. E ele, José, pagou o preço de tudo. Mas estava tudo debaixo da graça de Deus. Aleluia. Então, como eu já disse, eles arrancaram a túnica de José, mas não levaram o sonho, não levaram as promessas. Então vamos viver o chamado de Deus, vamos viver os sonhos de Deus, porque nós que estamos debaixo da graça de Deus, no caminho certo, irmãos, Deus sabe como agir. Muitas das vezes vamos, porque nós somos seres humanos. Vai chegar uma hora que a gente vai se sentir fraco. Esses dias mesmo eu estava lá em casa e falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Irmãos, me bateu uma fraqueza tão grande, mas tão grande. E de repente uma tristeza que eu falei, estava ia da igreja, mas eu estava sentindo que não era eu. E aí eu peguei, eu coloco o celular para despertar pela madrugada, e eu levantava e eu orava. Capaz, eu não tinha força para levantar mais para orar, nem para dormir eu estava conseguindo orar. Aí eu vi que tinha algo de errado. E eu falei para Deus, Deus, essa não sou eu. Que o Senhor traga eu novamente. Tira essa fraqueza. E foi aí onde que Deus, irmãos, vem trabalhando. Aleluia. Porque o diabo, ele é sujo, irmão. O inimigo sabe onde ele entra. Ele sabe onde que nos machuca. Ele sabe onde que nos fere. Que muitas das vezes nós vamos falar assim, agora acabou. Mas olha, com tudo que José passou, o sonho dele não acabou. A promessa na vida de José se cumpriu. Então, nós não venhamos, irmãos, desistir do nosso sonho, do nosso chamado. Porque maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco. Se a gente está debaixo da promessa, a gente está na direção de Deus, não há homem, não há nada que vai nos impedir de chegar lá, irmãos. Não tem. Eles podem até nos machucar, podem nos ferir, podem arrancar tudo de nós, mas eles não vão arrancar a promessa, o chamado. Isso ninguém arranca, isso é nosso. Aleluia. Isso é nosso porque foi Deus que gerou nossas vidas desde o ventre da nossa mãe. E Deus conhece a nossa história, foi Ele que escreveu.
Então, que nós não venhamos, irmãos, desistir dos nossos sonhos e principalmente viver os sonhos de Deus. Aleluia. Não vou falar que viver os sonhos de Deus é fácil, porque é difícil. Eu tenho acompanhado e tenho vivido muita coisa, irmãos, de parte da direção de Deus, desde a época do Tocoruçu, quando eu me converti e aceitei Jesus. Desde essa época eu venho trabalhando para o Senhor, na Cristina. Desde essa época. E eu sempre falo para Deus, falo assim, Deus, eu não quero fazer para agradecer o homem, para me aparecer, é para o Senhor que eu faço. E ali eu comecei a trabalhar no Tocoruçu com o jovem, era regente dos jovens. E aí Deus foi trabalhando, e ali no Tocoruçu acabei ficando no departamento infantil. Quando eu mudei para cá, pastor, eu ainda ia muito no Tocoruçu, sabe por quê? Porque eu não queria largar o chamado lá. Eu olhava para aquelas crianças do Tocoruçu, Cristiano, doía de deixar aquelas crianças lá. Então eu falei, e eu fui orando, falei assim, Deus, agora está ficando tão difícil eu morando aqui e indo lá para a roça, porque o Tocoruçu é longinho, se a gente for ver. Época de chuva estava muito ruim. E todo final de semana eu estava ali nos ensaios. Irmãos, no domingo eu acordava, eu tomava café e eu ia para o Tocoruçu. E eu ficava ali o dia inteiro. Às vezes caminhava da minha tia, ia fazendo a obra. Porque ali eu ensaiava as crianças, e ali depois eu ia para o culto e depois eu vim embora. Só que chegou uma hora que eu tomei a decisão e eu falei, Senhor, eu vou congregar aqui e o meu chamado não está no Tocoruçu. O chamado está em mim. Então, onde eu for, floresça, Senhor, o chamado do Senhor. Porque eu quero trabalhar para o Senhor. Irmãos, enquanto eu vim para cá, na época era o pastor Manuel. E a Cálita estava com as crianças. E a Cálita falou para mim, falou, Roberto, não passou nem muito tempo, irmãos, que eu cheguei na igreja. Porque Deus sabe a forma de trabalhar. Ele sabe o nosso coração quando a gente quer fazer algo, não por interesse, não esperando nada em troca. Porque se a gente for fazer algo esperando algo em troca, uma recompensa vem de Deus, não é do homem. E aí, então, a Cálita conversou comigo e falou que era para mim passar uma história para as crianças. Eu falei, não, eu passo. E dali eu passei e estou até hoje caminhando debaixo da promessa de Deus, debaixo do chamado de Deus. E eu vou caminhando até a hora que Deus falar, Roberto, já deu. Porque, irmãos, é que nem eu falo, o chamado é de Deus, a obra é dele. E enquanto muitas das vezes nós tropeçamos em homem, querendo nos parar, querendo nos fingir, dói muito. Teve uma vez que uma pessoa falou para mim assim, não era de longe não, pastor. Nós estávamos conversando, eu falei assim, eu estou tão bem. Aí essa pessoa, Cristina, falou para mim, você está bem? Vai indo bem mesmo. Até você levar uma rasteira. E na hora que você levar uma rasteira, não vem me chorando não. Você vai ficar sozinho. Eu peguei na hora, fere tanto, irmão, machuca tanto. O que você vai falar? Não tem palavra. A palavra some. Não tem palavra. E ali eu não falei nada, não consegui falar nada. E essa pessoa até veio ao lado de acontecer, irmãos, porque na hora foi tão forte, que a lágrima escorreu. Então, muitas das vezes, irmãos, quem vai tentar nos parar vai ver chorar, vai ver que vai chorar. Mas eles não vão impedir o nosso chamado. E ali eu peguei e orei, irmãos. É difícil a gente orar por aquelas pessoas que nos machucam. É difícil. Eu dobrei meu joelho, pastor, eu não tinha palavra. Eu só chorava. Só que aí eu chorei na época. Na hora eu fiquei até, sabe, você pode nem ver a pessoa. Eu falei, não, Senhor, tira isso do meu coração. Porque é isso que as pessoas querem. Elas vêm, nos prejudicam e querem ver o nosso fim. Porque aqueles que chegam para nos ferir, irmãos, eles já não têm nada a perder, não. Eles já não querem nada com Deus, não. Porque aqueles que vêm para nos ajudar, eles seguram firme a nossa mão e falam, não, eu estou contigo, eu vou orar por você. Vamos. E é assim que a gente caminha. Então, irmãos, nós não viemos desistir dos nossos sonhos, do nosso chamado, que nós não viemos deixar ninguém matar o desejo de estar na casa de Deus. Por mais que esteja arrastando, irmãos, vamos caminhar. Aleluia. Vamos, porque o nosso galardão é Ele que nos dá. E Deus jamais vai dar algo para mim e para você que nós não possamos suportar, irmão. Pode ter certeza disso.
Quando você achar que você está no fim, que você não aguenta, Deus entra com providência. Eu louvo a Deus pelo meu chamado, irmãos, porque a Cristina sabe, trabalhar com o departamento infantil, irmãos, essas crianças, que eles fazem algo, e assim, tem vezes que eu saio lá de casa, sabe, assim, pra baixo, e aí eu falo nada para o beijo, mas na hora que eu entro naquela porta dentro da escola, os irmãos passam tudo passa. E aí a gente recebe o carinho de um, me abraça, um outro carinho vem e fala, tia, eu te amo. Pra que coisa melhor do que ouvir isso de uma criança, irmãos? Não tem coisa melhor do que isso. Então, que nós viemos ouvir a voz de Deus, que nós viemos abrir os olhos, irmãos, com quem estamos do nosso lado. Será que nós podemos realmente confiar com quem está do nosso lado? Então, que nós viemos orar e pedir para Deus, irmãos, para Deus pressupor pessoas que vêm para somar, porque existem pessoas boas assim, existem aquelas que vêm, que nos ferem e que vai embora, tá nem aí, falei o que eu tinha de falar, agora pronto, acabou. Mas tem aquelas pessoas, irmãos, que vêm para somar, que vêm para nos ajudar, que vêm para nos levantar. Então, que nós viemos ouvir essas pessoas, e assim como José, irmão, sofreu, mas ele venceu. Chegou o dia que Deus honrou José. E vai chegar o dia que Deus vai nos honrar. O caminho é estreito, existem dois caminhos, né? A Bíblia mesmo fala. O caminho mais largo e o caminho mais estreito. Do mais largo, até fácil de caminhar. O estreito, muitas das vezes a gente passa numa gretinha, né? Mas vamos pelo caminho estreito, pois ali está a nossa salvação, né? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pelo pastor que me deu. E essa madrugada, pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu não conseguia dormir, eu estava lendo, meditando a palavra. E aí eu sentei, fui para a sala, peguei minha Bíblia. Eu tentei, irmãos, fazer 3 esboços de caderno, e o esboço não saía. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque para falar já é difícil. Se eu não conseguir escrever para mim ver o que está escrito, eu vou ficar louca. Sério, pastor, eu fui orar, falei, Senhor, me ajuda. Meia-noite, irmãos, eu ainda estava ali. E quando foi, a caneta parou de pegar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, essa caneta é nova. Eu desci no mercado só para comprar caneta, Cristina. Só para comprar a abençoada da caneta. A caneta para de pegar. Eu falei, Deus, tem misericórdia. E aí, eu fui nem chamar para pegar lá, pegou. Mas vocês podem abrir o caderno, vocês podem ver o esboço que eu fiz. Mal saiu o esboço. Porque aí eu falei, Deus, então o Senhor fala da maneira que o Senhor quer e usa da maneira que o Senhor quer. Porque eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu estou aqui apenas para fazer o que Deus colocou no meu coração. E ali,